Então, Lito, não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Como é que vai ser para a gente suportar esse momento aí? É claro, vai ser um momento de prova, Deus vai permitir que a gente passe pelo tempo de angústia, mas parece que os anjos terão um papel especial nesse período. Fala um pouquinho para a gente aí. Na verdade, o Paulo, escrevendo aos Hebreus, né, fez essa demarcação, né, de que a gente pode confiar que, embora a gente não veja, muitas vezes, especialmente nesses tempos atuais, né, no mundo contemporâneo, mas eles estão ali. O texto de Hebreus 1,14 diz assim: não são, porventura, todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Olha que coisa linda. Nós, pela graça de Deus, que vamos herdar a salvação, nós temos anjos ministradores que vão ser enviados para servir a gente. Já são enviados, mas na hora da crise ali final, serão enviados ainda com mais ênfase, né? É provável que Deus mande algumas legiões a mais, porque a coisa não vai ser fácil, né? Aí Ellen White, no Grande Conflito, ela menciona, né, alguns casos de intervenções desses anjos. Ela lembra que anjos aceitaram hospitalidade em diversos lares humanos. O caso de Ló foi um desses. Ele pegou aqueles 2 anjos, protegeu em casa do ataque daquela turma de malfeitores, né, que queria fazer mal para os anjos. Agiram como guias para viajantes confusos. Era o caso de Jacó, estava ali perdido, angustiado. De repente chega Labão para matá-lo, e Deus manda um sonho e impede, e no outro dia Deus ainda manda uma legião de anjos iluminados, indicando o caminho que Jacó devia seguir. Abriram portas de prisão para a serva do Senhor, como foi o caso de Paulo, né, por exemplo. As grades da prisão foram abertas, e além de poder ir embora, ainda batizou a família do carcereiro, né? Lutaram contra arcanjos do diabo, que é uma classe de anjo mais poderosa, e aqui a gente lembra aquela luta do anjo Gabriel contra o arcanjo da Pérsia, que ele quase perde. Se não fosse a ajuda de Cristo, que é o anjo Miguel, ele teria perdido. Foram 21 dias de batalha, 3 semanas lutando. Não sei se dá para a gente imaginar o que isso significa. Não é uma lutinha da gente humano que dá um tapa no outro, recebe outro tapa e acabou a briga. É 3 semanas, meu amigo. 21 dias de luta. Mostra que as coisas realmente não são fáceis. Se não fosse a ministração dos anjos, a nossa situação estaria muito pior do que está hoje. Finalmente, Ellen White lembra dos anjos que tiraram a pedra do túmulo do Salvador. Dificilmente haveria homens ali com poder para isso. As pedras foram tiradas e Jesus emerge ali de dentro como o Salvador da humanidade, porque se ele não ressuscitasse, seria vã a nossa fé, né? Ellen White, ainda no Grande Conflito, ela diz: Deus posicionará anjos ao redor daqueles que cumprem a ordem de Cristo para perseverar. Então, veja, não é qualquer um que vai ter esse privilégio, né? Eu estou sempre lembrando o texto de Romanos 7, verso 29, Paulo se referindo a uma afirmação dada por Deus a Isaías, dizendo que o povo de Deus é como a areia do mar, mas somente o remanescente será salvo. Quem vai gozar desses privilégios não é qualquer um, não é o crente Nutella, não é o crente nominal, é o crente raiz, é aquele que não desiste, é aquele que continua perseverando ao lado de Cristo, porque Deus não está pedindo nem nesse tempo que nós estaremos numa semelhança com Cristo muito incomum, mas nem aí Deus está pedindo inerrância de ninguém. Ele pede apenas que persevere. Como diz a palavra, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o Leandro confirma isso, dizendo que Deus vai posicionar anjos ao redor, nesse tempo de angústia, daqueles que cumprirem a ordem de Cristo para não desistir, para perseverar. Então, segure a onda aí, porque não é para qualquer um. É para a turma que aguenta o tranco, aguenta a lapada, os sofrimentos, as dores que virão e não vão desistir.
vão continuar no caminho e vão perseverar. Outro texto que eu peguei da Bíblia, Mateus 20, verso 20, diz: o povo de Deus deverá tomar o cálice que ele bebeu e ser batizado com o batismo que ele foi batizado. E nós sabemos que esse tempo de angústia vai ser o tempo mais crítico do povo de Deus. É que eles vão ser testados se realmente o batismo é do fogo e se estão em condição de beber o cálice que Jesus bebeu. Se mesmo o cálice da dor e do sofrimento, lógico, não na mesma intenção, né? na mesma, acho que é na mesma intenção mesmo que eu quero dizer, né? Na intensidade, na mesma intensidade. Na mesma proporção, né? Na mesma proporção que Jesus bebeu, mas teremos dentro da proporcionalidade humana que a gente aguenta, né? Porque Deus não dá nenhuma provação que a gente não consiga superar, de beber o cálice de sofrimento e de perceber, né, que temos o batismo do Espírito Santo, que é essa plenitude que nós estamos tanto pedindo. Portanto, essa promessa, né, de nos guardar no tempo de angústia não é para qualquer um. A gente precisa se preparar para isso, para sermos avaliados aos olhos de Deus como dignos de receber tal proteção. É lógico que, pelo menos eu sinto isso, né? Porque nós vimos no passado as manifestações dos anjos geralmente eram visíveis. Os anjos apareciam, eram até confundidos com o Senhor. Muitos trataram anjos como sendo o Senhor. E muitas vezes foi Jesus na forma de um anjo que apareceu mesmo, tá? E outros anjos, como Gabriel, atendeu a Daniel e não era o Senhor, era um anjo. Mas muitos deles foram confundidos com o Senhor. Mas no momento atual, nos últimos dias, nós não temos visto mais tantas manifestações visíveis em que os anjos apareceram, né? Como no passado. Mas eu creio que nesse momento de aflição, nós teremos o privilégio de, como Jacó, ver mesmo as legiões de anjos nos guardando. E aqui tem uns textos muito tocantes do grande conflito. Um outro é... Fala, Beninha. Deixa eu te falar uma coisa. Realmente a gente não vê mais a ação, assim, essa ação visível do anjo vindo falar a nós. Mas nós vivenciamos um momento, um período, em que uma pessoa recebia um anjo na sua casa. Um determinado dia da semana, ela recebia esse anjo. E teve uma outra pessoa também, em outro distrito, que também via um anjo. O anjo falava coisa para elas. Isso é recente, questão de poucos anos atrás. Mas o que é o pior é que a gente se esquece que tem que avaliar que o diabo ele se transforma em anjo de luz. E ele aparece para alguns com os seus enganos. E nestes dois casos, eu não vou citar a mensagem que o anjo falava, mas era totalmente contrária, camuflada de verdade. E a gente teve que identificar para poder ajudar essas pessoas, né? Meu marido... Perigoso isso, né? E a gente sabe que ele vai se transformar em anjo de luz para, se possível, escolhidos. A gente tá estudando a escola sabatina, que está abordando isso, Adão e Eva ali. Eu, pelo menos, na minha mente, não consigo compreender perfeitamente como que o ser humano de maior poder, de maior representatividade, de maior cognição, de maior consagração, de maior santidade, de maior proximidade com Deus, cair num papo furado daquele da serpente, né? Aquele papozinho lá, não era para eles caírem, né? Diante do que... Mas caíram. Imagina nós, com a fraqueza de milênios de pecado sobre nós. Então, precisamos estar muito atentos para também não sermos enganados. Às vezes o texto que eu falei que ela expressa aqui pesado, ela diz, mesmo com o decreto de morte assinado e autorizado para nos matar, ninguém conseguirá passar pelos guardiões posicionados ao redor de cada fiel. Diga amém? Amém. Isso é lindo demais. As armas, olha lá, outra coisa linda. As armas usadas, eu me arrepio aqui todinho, as armas usadas contra eles serão quebradas como palha.
e outros serão defendidos por anjos em forma de soldados. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que a gente vai ver. A gente vai ter o privilégio de voltar a ver o ano passado, né? Aí, em seguida, eu encontrei um texto precioso de profetas e patriarcas e profetas, página 266. Eu vou mandar para vocês, tá? Pessoal da... eu sempre digo alto clamor, né, Samir? Mas é hora do clamor. Hora do clamor. Pessoal da hora do clamor, eu vou mandar para vocês. Não haverá segurança para o transgressor da lei de Deus. Eu, de novo, retomo a realidade de que não é para todo mundo isso aqui, não. É para o crente que se preparou. Não haverá segurança para o transgressor da lei de Deus. Os anjos não poderão proteger, então, aqueles que estão a desrespeitar um sequer preceito daqueles preceitos divinos do Decálogo. E ali tem muita coisa, né? Honra teu pai e tua mãe. Detalhe, né? Não cobiçar. Detalhe, coisinhas assim que demarcam as nossas fraquezas. Não ter outros deuses além de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem ali umas coisinhas que não vão ser muito fáceis para todos nós. Eu estou terminando agora. Ela diz: como será glorioso o livramento daqueles que aguardam com paciência, viu? Eu mesmo sou muito impaciente. A vinda de Cristo, e cujos nomes estão escritos no livro da vida. Vou ler de novo. Como será glorioso o livramento daqueles que aguardam com paciência a vinda de Cristo e cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então, duas características, né? Paciência, aquietar e saber que eu sou Deus, ok? E está com o nome seguro lá no livro da vida. E eu encerro com Isaías 49, 25, que diz: eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Quem crê, diga amém. Amém, se prepare, amém. esse momento está chegando e a gente precisa ter fé firme e segura para não deixar de crer que, sob todas aquelas circunstâncias que vamos viver, ou que nossos irmãos viverão se estivermos mortos, se não chegarmos a esse tempo, que se crermos, seremos guardados, protegidos e salvos. Que Deus abençoe a todos nessa sala para esse privilégio. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então é isso, gente. Como a gente estudou lá no primeiro dia desse tema, tempo de angústia, eu me recordo que uma parte que Verinha estudou e trouxe para a gente dizia que a gente não precisava temer. E está aí a prova. Além do Espírito Santo que terá nos capacitado para esse momento, Deus ainda proverá os anjos para nos proteger nessas horas negras, sombrias e escuras. Que Deus seja louvado. Então te apega com o Senhor, permanece na sua presença, não te afasta do Senhor, insiste em permanecer com Ele o dia inteiro, vigia, ora, porque está chegando o momento em que nós iremos mergulhar nos últimos eventos que estão preditos pelos profetas que acontecerão antes da volta de Jesus. Eu creio.